Hoje vamos gravar o primeiro programa sobre alimentação. Como diria o Sr. de La Palice, se eu disse primeiro é porque há segundo. E vamos ter a Isabel Silva, que nos vem falar do mesmo tema. Portanto, se quiserem, pensem nisto como uma espécie de concerto rock. Eu sou aquela banda que tenta aquecer o ânimo do público e depois vem a pièce de résistance do concerto. O que é que eu lhes posso dizer em termos de alimentação? Desde logo, esta questão da pandemia veio, em muitos casos, agravar problemas com que nos deparamos. E estão mesmo a adivinhar de que é que eu vou falar. Que é a palavra não é minha, a verdadeira epidemia de obesidade que tem atravessado. Eu ia dizer uma coisa triste e falsa. Eu ia dizer a humanidade, e não é verdade. Há muita fome por esse mundo fora. Mas, como sabem, nas últimas décadas, nós temos-nos confrontado cada vez mais com doenças que têm a ver com excessos alimentares e não com carências alimentares, como há 100 e tal anos atrás, por exemplo. E estamos a falar de doenças tão diversas como as doenças oncológicas, as doenças cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, etc. E também não acredito que muitos de vocês tenham escapado, entre aspas, aos conselhos dos meus colegas sobre o que é uma boa alimentação. E nunca se esqueçam que a alimentação não tem só a ver com o garfo e com a faca, também tem a ver com os copos. E, em geral, o que é que nos dizem os meus colegas? Cuidado, porque é bom que nos aproximemos da chamada dieta mediterrânica, que é considerada saudável. Vamos abrir um parênteses. Aqui entre nós, em muitos países mediterrâneos, há gente que pode ter ouvido falar de dieta mediterrânica, mas praticá-la nem pensar. Cada vez mais os países têm índices de obesidade preocupantes. Ora bom, o que é que eu gostaria de referir, porque, penso eu, não é tanto do conhecimento público. Nós às vezes dizemos que estamos sozinhos e deveríamos acrescentar, estou sozinho em termos de companhia humana, ou seja, de outros homens e outras mulheres. Porque nós não vivemos nada sozinhos no nosso corpo. Nós temos milhões, até mais que milhões, mas depois aquilo é muito complicado de dizer, de organismos que estão em simbiose connosco. É o chamado microbioma. E quando falamos de uma determinada parte do corpo, e é isso que vou referir hoje, que é o intestino, nós estamos a falar de um determinado microbiota, ou seja, esses micro-organismos não estão só a fazer figura de corpo presente, neste caso no nosso intestino. Diga-se de passagem que, se fosse isso, atendendo a que, segundo rezam os livros, pesam 1 ou 2 quilos, eu estaria disponível para os mandar para o exílio. Só me faria bem. Mas não, eles são muito úteis. E são muito úteis, sobretudo se em equilíbrio, são muito úteis em termos das defesas imunológicas, são muito úteis em termos do que é absorvido, o que é que não é absorvido, mas hoje queria-vos chamar a atenção para algo que pode parecer estranho. Há muitos colegas meus que já se referem ao microbiota intestinal como um segundo cérebro. E fala-se de um eixo entre a parte intestinal e o cérebro. Porquê? Porque muitos destes micro-organismos têm influência em neurotransmissores que, por sua vez, não quer dizer que já saibamos tudo, mas que, por sua vez, já sabemos, estão envolvidos em problemas psicológicos, como a ansiedade, como a depressão. Ou seja, para além de nós termos a obrigação de ter determinados cuidados com a nossa alimentação, por causa da nossa saúde física, lembrar-lhes-ia que a obesidade favorece processos de inflamação e a inflamação são más notícias a diversos níveis para a nossa saúde física e mental. Mas, para além disso, nós temos que manter um determinado equilíbrio no nosso microbioma, especificamente aquele que é intestinal, de maneira a proteger-nos psicologicamente, sobretudo
os estudos que estão mais avançados, vou repetir, ainda sem certezas, mas com fortes indicações de uma relação, sobretudo, dizia eu, na depressão. Ora, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão, juntamente com a obesidade, é outra das epidemias do século XXI. Até aqui eu só estive a colocar-vos sinais de curva perigosa, ou limites de velocidade. Também podemos e devemos falar da outra face da moeda. Uma coisa é a alimentação, outra coisa são refeições. E as refeições, com muita frequência, são o local físico e psicológico privilegiado para cultivarmos algo que é importantíssimo para a saúde mental, que é a socialização. Não é a mesma coisa comermos, como tantas vezes nos acontece, em pé, num balcão, 3 croquetes e seguir, ou ter um pratinho ao lado do computador, ou estarmos sentados com amigos ou com a família à volta de uma mesa, é verdade, comendo e bebendo, mas dialogando, mas conversando, mas rindo, etc. Sabem como eu acho sempre que os poetas o dizem melhor que nós. Vou-vos ler um texto delicioso de José Luís Peixoto, que se chama Na hora de pôr a mesa, éramos 5. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Vai daí, para nos mantermos vivos, temos de ter cuidado com a alimentação, por razões físicas, mas também por razões psicológicas. Até à próxima.